Olá, hoje o nosso mergulho vai ser num tema que, olha, parece super comum, mas tem uma complexidade que eu acho fascinante. A foliculite. Uhum. Sabe aquelas bolinhas vermelhas, às vezes com pus, que aparecem na pele? Então, a nossa missão aqui é desvendar o que é isso, como uma coisinha que parece boba pode evoluir para algo bem sério e principalmente como não confundir com outras condições. Pois é. E eu acho que o ponto central aqui é a gente não pensar na foliculite como uma coisa isolada, sabe? Como um espectro, você diz. Exato. Como um contínuo. O que começa ali com uma inflamação bem pequena num folículo do pelo pode, se não for bem cuidado, escalar Escalar para quê? Exatamente. para um furúnculo, um carbúnculo ou até mesmo um abscesso. Entender essa progressão, essa escalada, é o que realmente importa. Ok, vamos desmembrar isso então. Começando do básico. O que é essa tal de unidade folicular? Olha, de forma bem simples, é a casinha do pelo na pele. A estrutura toda. A casinha do pelo. Gostei. Então a foliculite é quando essa casinha pega fogo. É uma ótima analogia. É uma inflamação ou uma infecção dessa estrutura. E é importante dizer que, embora existam outras causas, quando a gente fala foliculite no dia a dia, quase sempre estamos falando da causa bacteriana. E isso pode acontecer em qualquer lugar que tenha pelo, certo? Da barba até aqueles pelinhos quase invisíveis. Qualquer lugar. E o que é interessante é a especificidade. Não é uma espinha comum. Sabe, o problema está cravado ali, na unidade do pelo. E quem é o principal culpado? O grande vilão, na imensa maioria das vezes, é uma bactéria bem famosa, a Staphylococcus aureus. Ah, o famoso Staph aureus. Ele mesmo. É o responsável por quase todos os casos. Mas você disse quase todos. Então tem outros agentes na jogada. Tem. Em algumas situações, o cenário muda. Por exemplo, na região da virilha. O que tem de diferente lá? É uma área mais quente, mais úmida, mais abafada. E esse ambiente é um prato cheio para outro tipo de bactéria, as gram-negativas. Entendi. Então a localização da lesão já é uma pista sobre o criminoso. Exatamente. O local do crime nos ajuda a traçar o perfil do suspeito. Faz todo sentido. E imagino que seja a intensidade dessa infecção que define o tamanho do problema. É aí que entra a sua ideia do espectro, né? Exatamente aí. Se a foliculite é o começo da história, o primeiro capítulo, a gente precisa saber o que acontece se a infecção não for controlada. E o que vem depois? Bom, a progressão é uma escalada bem clara. A infecção se aprofunda, a casinha do pelo fica mais comprometida e a foliculite se transforma num furúnculo. Um furúnculo é, então, uma foliculite que evoluiu. Pensa num furúnculo como uma foliculite que tomou esteroides. É uma lesão maior, mais profunda, bem mais dolorida, mas ainda focada em um único folículo. Certo. É uma infecção mais grave, mas ainda contida em uma única unidade. Isso. Agora, o problema aumenta de verdade quando a infecção se espalha Ela não se contenta com uma casinha só. e resolve atacar a vizinhança toda. Múltiplos furúnculos, um colado no outro, começam a se comunicar por baixo da pele. Criando túneis. Exato. Essa rede de furúnculos conectados é o que a gente chama de carbúnculo. Aí a lesão já é bem extensa, com vários pontos de pus, e o quadro geral do paciente piora muito. Tipo febre, mal-estar. Febre, calafrios, a pessoa se sente doente mesmo. Caramba! E o abscesso? Onde ele se encaixa nessa história? O abscesso pode ser o ato final. É quando o corpo, numa tentativa de conter a infecção, cria uma muralha em volta do pus. Uma coleção de pus. A lesão flutua, sabe? Quando você toca, sente que tem líquido ali dentro. E essa é a consequência final daquela invasão que começou lá atrás, numa simples foliculite. Entender essa progressão toda é um pouco assustador, na verdade. O que me leva a uma pergunta prática: como saber o ponto de virada? Quando uma lesão precisa de intervenção médica imediata? Essa é a pergunta de $1 milhão. O ponto de virada é exatamente esse que eu falei, quando a lesão se torna flutuante. Quando se sente o líquido dentro. Isso. Uma foliculite pequena, superficial, geralmente se resolve com cuidados locais.
Mas um furúnculo grande, um abscesso flutuante, aí o tratamento muda de patamar. E como é esse tratamento mais agressivo? Bom, o ideal, principalmente se o problema é recorrente, é descobrir quem é o inimigo. A gente faz uma cultura, coleta o pus e manda para o laboratório. Para saber qual é a bactéria e qual antibiótico funciona contra ela. Perfeito. Mas enquanto o resultado não sai, a gente começa com um antibiótico que cubra o suspeito mais comum, o Staph aureus. Tipo dicloxicilina ou cefalexina, que a gente viu no material. Exato. Mas, e aqui está o pulo do gato. Para aquelas lesões grandes, flutuantes, o abscesso, só o antibiótico não adianta. Por quê? Porque o pus está preso. A muralha que o corpo criou para se defender acaba virando uma prisão para a infecção. Ah, claro, o remédio não chega lá dentro direito. E a única forma de resolver é derrubando o muro. O procedimento é a incisão e a drenagem. O médico faz um pequeno corte e esvazia todo aquele conteúdo. O alívio deve ser imediato. É quase instantâneo. É o passo mais importante para a cura nesses casos. O material que a gente analisou menciona outros procedimentos, como packing e marsupialização, mas diz que são raros. O que é isso? Esse é um detalhe ótimo, principalmente para quem estuda para provas. Packing é colocar uma gaze dentro da cavidade depois de drenar, para ela não fechar rápido demais. Marsupialização é uma técnica mais complexa. E por que são mencionados como distrações? Porque em 99% das questões de prova sobre furúnculos ou abscessos, a resposta certa é simplesmente incisão e drenagem. Colocar essas outras opções é uma pegadinha, sabe? Para testar se o estudante sabe o que é realmente essencial. Nossa, é muito detalhe, né? O antibiótico certo, a hora certa de drenar, o que é pegadinha de prova. É uma quantidade de informação brutal para conseguir organizar. É, sem dúvida. E essa capacidade de lembrar do detalhe específico, do nome, da indicação, é o que faz a diferença. Exige uma revisão constante, não tem jeito. Falando nisso, nessa preparação, para quem está nessa jornada de estudos, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com certeza ajuda a organizar o caos. Parece uma ferramenta poderosa para esse tipo de aprendizado aprofundado que a gente está falando. Mas, bom, voltando. Agora que entendemos a foliculite e suas continuações, vamos mudar o foco. Um caroço vermelho na pele pode ser um monte de coisa. Com certeza. Como não confundir? Vamos para os outros suspeitos. O primeiro da lista é um clássico: acne. Qual é a diferença fundamental? Olha, a acne também é uma inflamação no folículo, mas a origem da história é outra. Como assim? Na foliculite bacteriana, a história começa com uma invasão. Na acne, a história começa com um entupimento. O folículo fica obstruído por sebo, por células mortas. Um congestionamento. Perfeito. E esse congestionamento cria o ambiente perfeito para uma outra bactéria que já mora ali se multiplicar. E o sinal clássico desse entupimento são os comedões. Os cravos. Os famosos cravos. Essa é a assinatura da acne. Se tem cravos, a gente pensa primeiro em acne. Se não tem, a foliculite se torna uma suspeita mais forte. Entendi. A presença de cravos é a grande pista. Próximo suspeito: prurigo nodular. O nome já é complicado. O material descreve como escoriação neurodermatítica. O que isso quer dizer? Traduzindo do mediquês, significa que as lesões são causadas pela própria pessoa. Pela pessoa. Como? Pelo ato crônico, repetitivo de coçar, cutucar, arranhar a pele. Geralmente tem um gatilho neurológico ou psicológico por trás, como ansiedade. Então, a lesão não é a causa, é a consequência de um comportamento. Exatamente. A pele é a vítima. E isso nos dá uma pista de ouro para fazer o diagnóstico. Que seria? A localização das lesões. Elas só aparecem onde as mãos do paciente conseguem alcançar. Nos braços, pernas. Isso. Braços, pernas, costas, mais tipicamente poupando aquela área bem no meio das costas, sabe? Onde a gente não consegue coçar.
Que incrível! Um mapa das lesões no corpo conta a história? É quase forense. É exatamente isso. A pele conta uma história que às vezes nem a pessoa se dá conta. Fascinante. E para fechar nossa lista de diferenciais, a miliária, a famosa brotoégia. Aqui o mecanismo é totalmente diferente. Pensa assim, o folículo piloso é um poço de petróleo. O duto de suor é um cano de água. Adorei a analogia. Na foliculite, o problema é no poço de petróleo. Na miliária, o problema é que o cano de água entope. Ah, entendi. O suor não consegue sair. Fica preso debaixo da pele e causa inflamação. Por isso que é comum no calor, na umidade, e em áreas de dobra do corpo, como o pescoço, axilas. A causa é mecânica. Uma obstrução, não uma infecção no folículo. Uau! Então, depois dessa viagem toda, o que a gente conclui? Começamos com uma bolinha vermelha e descobrimos um universo de possibilidades. Exato. Vimos que ela pode ser o início de uma batalha séria na pele e que ela tem vários sósias, cada um com uma história completamente diferente. A grande mensagem, eu acho, é que a precisão no diagnóstico é tudo. E essa precisão vem de entender a biografia da lesão. A história dela. Isso. Qual estrutura ela afeta? O poço de petróleo do pelo ou o cano de água do suor? Tem pistas na cena do crime, como os cravos da acne. Qual o contexto da pessoa, como o ato de coçar no prurigo? Cada detalhe te leva para um tratamento diferente. Não é só olhar, é preciso investigar. Uma lição sobre a importância de ver além da aparência. Sem dúvida. E sabe o que eu fico pensando agora? A gente focou muito no vilão principal, na bactéria, no Staphylococcus aureus. Mas isso deixa uma pergunta no ar, uma reflexão para quem nos ouve. Que outros micro-organismos, que não sejam bactérias, como fungos, ou até vírus, também podem inflamar a casinha do pelo? Como seriam essas outras foliculites e como o tratamento delas seria diferente de tudo que a gente